Olá, estamos iniciando mais um diálogo empreendedor. Hoje recebendo o economista Lauro Chaves Neto. Laurinho, como carinhosamente o chamo, agradeço por mais uma vez estar aqui na nossa bancada. O Lauro é professor da UES, da Universidade Estadual do Ceará, também ex-presidente do Conselho Regional de Economia Ceará e atualmente é conselheiro do Conselho Federal de Economia. Lauro, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso Diálogo Empreendedor. Obrigado, Jackson. Obrigado a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui para nós destrincharmos mais um assunto importante para a vida da sociedade, para a economia do Ceará, economia do Brasil, do Nordeste, que é o empreendedorismo. Queria também citar na abertura do nosso programa que, como já foi anunciado no nosso último programa, agora o nosso programa, a nossa TV Economic News, através de uma joint venture com a nossa TV de Mossoró, também passa a ser transmitido o nosso programa às quartas-feiras, às 20 horas, e com reprise às 9 horas da manhã no sábado e domingo, através da nossa TV de Mossoró, pela TCM, TV a cabo de Mossoró, através do canal 16 e também através da BrisaNet, para 4 estados, através do canal 176. TCM, TV a cabo de Mossoró, canal 16,6 e BrisaNet, canal 176. Isso foi uma importante parceria que nós desenvolvemos, Lauro, que vamos levar mais informação, mais conteúdo aos milhares de empreendedores que estão aí nos outros estados, seja de qualquer nível. Empreendedor é empreendedor. Quando vem a dificuldade, pega no calo de qualquer um, não é isso? Exatamente. O empreendedor, ele, principalmente nos pequenos negócios, no microempreendedor individual, ele tem muitas angústias, muitas dores que muitas vezes ele não sabe a quem pedir ajuda. E através das mídias sociais, através do Sebrae, do Senai, do SESI, nós temos que levar cada vez mais informações para esse empreendedor, porque a mola mestra do crescimento econômico é a inovação. E nós temos cada vez mais essa economia movida por pequenos negócios, a absorção da mão de obra, no momento onde o nosso maior problema econômico são 12 milhões de desempregados. Esses 12 milhões de desempregados não vão ser absorvidos, na sua maioria, pelas grandes empresas. Então, nós temos que fomentar o empreendedorismo, nós temos que fomentar a capacitação para que nós tenhamos um empreendedorismo sustentável, um empreendedorismo onde a mortalidade dos negócios não seja tão grande como foi no passado. E você falou aí SESI Senai, também gostaria de parabenizar o presidente do Sistema FIEC, Ricardo Cavalcante, pela escolha do seu nome, por estar prestando agora uma assessoria na área econômica ao Sistema FIEC, né, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Então, a sua presença, a sua assessoria ao presidente Ricardo Cavalcante será de grande valia para a indústria e traduzindo tudo isso que você disse, para o fomento do empreendedorismo, traçar os ambientes, né? Porque traçar ambientes muitas vezes oscila bastante. É difícil? Como é que tem sido nos últimos meses? Você trabalhar no mundo, no caso se refere na Federação das Indústrias, no mundo industrial, as transformações no mercado local, no mercado regional e no mercado global são muito rápidas. Hoje é tudo muito dinâmico. Então o empresário não pode mais conhecer só a parte técnica do seu negócio, e isso há muito tempo. Mas para que o empresário consiga compreender a economia sem ser um especialista em economia, nós temos uma grande função de traduzir quais os impactos que esses movimentos econômicos, que os cenários econômicos traz para o negócio de cada um deles. Então, estar junto dos industriais cearenses, traduzindo esses
movimentos da economia, o que pode impactar de positivo e de negativo nos seus negócios, para que eles tenham condições de tempestivamente tomar medidas, traçar estratégias para serem cada vez mais competitivos, é uma função de grande responsabilidade e de grande relevância. Lauro, sempre estamos recebendo sugestões dos nossos telespectadores sobre temas para os nossos programas, né? E recentemente recebemos uma sugestão de uma seguidora do Economic News no Instagram, Mariana Petro Feitosa, em que ela sugeriu que aqui fosse abordado o empreendedorismo na economia liberal. Então, eu passo a bola para você e quero que você, como é que se comporta, quais são os pós e os contras, são mais pós, né, são mais pontos positivos, como é a diferença dessa forma de empreendedorismo? Uma economia liberal, primeiro nós temos que conceituar o que ela está chamando de economia liberal. Provavelmente ela está falando de uma economia onde tem a menor participação do Estado, que é uma tendência que nós estamos tendo na política econômica do atual governo, de desregulamentar muitas coisas, de ter a menor participação. Na hora que você tem menor participação do Estado de regulação, você vai abrir, primeiro, uma facilidade maior na abertura de negócios. Porque, historicamente, no Brasil, você tem uma burocracia muito grande para você abrir licenciamentos em excesso, dependendo da atividade. Em algumas atividades onde haja risco para a sociedade, qualquer tipo de risco maior, risco ambiental, risco de saúde pública, realmente nós não podemos abrir mão dos licenciamentos. Isso é uma proteção da sociedade. Mas existe uma grande gama de negócios que não oferecem nenhum risco e que eles poderiam ser abertos de uma maneira muito mais rápida. E nós vemos a junta comercial, nós vemos o Estado, os municípios se movimentando, tentando organizar esses mecanismos para que reduza a burocracia, para que muitos negócios consigam ser abertos, muitas vezes através da internet mesmo, uma licença prévia. Isso vai agilizar o empreendedorismo, vai facilitar. Por quê? Porque aquele empreendedor que está abrindo o primeiro negócio, ele já tem problemas demais em investigar sobre o mercado, em investigar sobre os seus concorrentes, Para que o negócio sobre dele os dê fornecedores, certo, para a né? coisa dar certo. Se ele tiver que usar muito do seu tempo, ou se não for seu tempo, contratando um especialista, um escritório para fazer essa parte burocrática, ele vai estar desperdiçando recursos em algo que não vai trazer retorno para os seus clientes. Então nós temos que facilitar a vida do empreendedor para que nós possamos cada vez mais nas universidades, no curso técnico, estávamos preparando empreendedores. E muita gente acha que empreendedores estão lá nos cursos de economia, de administração, de contabilidade. Estão em todos os locais. Mas nós temos empreendedores no curso de odontologia, vai ter um consultório dele, no curso de arquitetura, no curso de letras, no curso de teatro, no curso de cinema, no curso de mecânica. Então, em todas as áreas, você precisa ter esse perfil empreendedor. E aí, reforçando o que foi perguntado pela sua ouvinte, o que é que nós podemos fazer? O empreendedorismo ele tem que ser germinado desde a criança, desde o adolescente, para que as pessoas desenvolvam esse espírito de empreender, esse espírito de correr riscos. Correr riscos por quê? Porque quando você corre riscos e você trabalha corretamente e você tem sucesso no mercado, você consegue resultados muito maiores para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Eu vou mais além, eu vejo que o empreendedor também é o próprio profissional que não é o dono do negócio, né? Eu costumo dizer nos nossos negócios, nas nossas empresas, para os nossos colaboradores, que cada um é um empreendedor.
em que ele tem um principal cliente que somos nós, né? Então, se é uma pessoa que atua na área administrativa de uma empresa, na área comercial, ele é um empreendedor em que a empresa que ele toca é o setor dele. Se o setor dele não for bom, né, não se sobressair em cima de metas, de planejamentos, é porque o empreendimento dele não vai bem. Então, o empreendedorismo eu acho que começa por aí, para aqueles que hoje não são donos dos seus próprios negócios, mas que têm que se dedicar numa carreira executiva, para que depois possa alçar novos caminhos, empreendendo para si próprio. O que você falou é muito importante e para que isso aconteça de uma forma mais intensa, nós precisamos que esses grandes empreendedores das maiores empresas, eles permitam esse clima de empreendedorismo dentro das suas organizações. Delegar, né? Porque isso, as pessoas só pensam no lado bom, no lado de trazer novas ideias, mas na hora que você quer estimular o espírito empreendedor dentro de uma grande organização, você tem que estimular os seus executivos, desculpa, a correr mais riscos. E quando você corre mais risco, você erra e você acerta. Isso tem que ser compreendido. Você tem que ter programas de remuneração que incentivem o empreendedorismo dentro das organizações. Você não pode remunerar de maneira igual dois gerentes do mesmo nível quando um exerce um papel burocrático de fazer aquela tarefa e o outro está inovando. Você, na hora de fazer recrutamento de novos talentos, você tem que tentar identificar pessoas com esse perfil. Ou seja, são um conjunto de medidas que fazem com que aquela grande empresa propicie um espírito onde as pessoas que lá trabalham sejam empreendedores. Todas as empresas procuram, ao final do ano, fazer os seus planejamentos para o ano seguinte, ou semestre, né? Nós mesmos estamos fazendo nossos planejamentos e eu deleguei para duas pessoas chaves que nós temos, que cada uma, dentro da sua área, faça os seus planejamentos. Temos que recrutar mais pessoas e essas pessoas vão recrutar as pessoas para trabalhar nas suas áreas, né? Então isso eu faço para uma forma de dar mais responsabilidade e entrando nessa linha, para que cada um enxergue o seu planejamento como um seu negócio, né? Sinta-se partícipe do projeto. Isso é muito importante em qualquer gestão, né? Que as pessoas os colaboradores, né, se sintam partícipes, se sintam que se a empresa cresceu, se a empresa teve sucesso, ele fez parte daquele projeto. E também o inverso. Se não teve sucesso, a pessoa também tem um dedinho naquele insucesso, né? Mas, avançando na nossa pauta, está acontecendo estão acontecendo muitas mudanças com relação aos acordos comerciais e teve o encontro do BRICS no Brasil, em que teve o presidente da Rússia, teve o chinês, enfim, vários chefes de Estado, né, citando aqui só dois, e muitas discussões de acordos comerciais foram ventiladas. Hoje, o principal parceiro comercial do Brasil é a China, inclusive em números. Há 20 anos, os negócios com a China, Brasil-China, eram em torno de 2 bilhões, e em 20 anos esse número saltou para 100 bilhões. E foi dito pelo ministro Paulo Guedes que a ideia é se criar uma área de livre comércio, né, uma free trade area. Como é que você vê como poderia funcionar essa área de livre comércio? Seria uma zona franca? Como é que seria? Não. Para contextualizar isso, nós precisamos primeiro entender esses movimentos globais e como isso pode nos impactar. Sempre que as pessoas falam de
acordo de livre comércio, de integração, nós temos que falar aqui o seguinte: existe um movimento de integração da economia, das cadeias globais, que é irreversível. O país pode tentar se inserir nesse movimento, ou ele pode tentar se descender desses movimentos, que eu acho que se descender é algo inócuo. Você pode ter políticas que fortaleçam alguns setores da economia como uma fase de transição para a integração na cadeia competitiva global. Mas não tem sentido você gastar com subsídios públicos para manter um setor onde você não consegue ser competitivo, tá certo? Só para dizer que tem, né? Só para dizer que tem, ou só porque e são grupos que muitas vezes têm grande poder político, poder de lobby, poder de pressão, e você mantém. E basta citar o exemplo de que durante muitos anos foi descendida a indústria automobilística brasileira. Isso Ou desde a seja, época de Juscelino, né? as empresas brasileiras eram a Volkswagen, a Ford, a GM, não eram brasileiras, eram empresas instaladas no Brasil. Então você precisa ter um regime automotivo que defenda empresas que produzam no Brasil, que gerem valor agregado no Brasil. Mas isso não quer dizer que você não vai gerar competição, porque essa abertura ela tem que ser feita passo a passo e ela tem que ser feita negociando. Não adianta abrir só o mercado de uma vez sem ter contrapartida, porque nós vamos estar abrindo nosso mercado para outras empresas e não vamos estar abrindo mercados fora para as nossas empresas. Porque o Isso é algo se negociável. você falar só em termos de tecnologia, a China está anos-luz do Brasil, né? Como você disse, se abrir daqui de lá para cá, mas se não abrir daqui para lá, nós vamos ser engolidos. Totalmente. Tanto pela China, como pelos Estados Unidos, como pela Europa, isso vale para todo mundo. Você tem que abrir? Tem, mas passo a passo. Então, voltando, o BRIC eles reúnem os países ditos em vias de desenvolvimento. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Estão tentando entrar nos BRICS a Colômbia e o Chile, tá certo? Que tem movimentos semelhantes que podem ser agregados. E em termos de geopolítica, o que o BRICS está se tornando é um contrapeso à questão do Banco Mundial, que é controlado pelo G7. Então nós podemos ter o BRICS para poder fazer um contrapeso para que a voz do Brasil, a China já tem uma voz muito forte hoje, em qualquer lugar, pelo peso que ela ocupa, mas a Rússia também pelo seu poderio militar. Mas você, na hora que você tem um BRICS para se contrapor, principalmente aos dois polos de Comunidade Europeia e Estados Unidos, você consegue melhorar suas negociações. Então, na hora que o BRICS ele já criou um banco que financia projetos de infraestrutura. A sede está na Europa, está da Inglaterra. A sede ela muda conforme o tempo. Já teve um brasileiro vice-presidente do Banco dos BRICS, que foi Paulo Nogueira Batista, fez um excelente trabalho. E essas coisas estão em rotação porque o BRICS ainda está em criação. A Comunidade Europeia, que começou de fato a União Monetária, as pessoas identificam como sendo o início da Comunidade Europeia, que foi em 2002, mas a União Europeia começou em 1950. Então essas coisas, quando se trata de países, elas são lentas mesmo, porque elas têm que ser negociadas, você vai passar por gestões de vários presidentes, às vezes de correntes diferentes, tem que ser aprovado uma série de coisas nos congressos dos países, mas o BRICS está na direção certa. Ele tem que fazer a integração, ele tem que buscar a integração competitiva, e nós temos que ficar atento que a China, com todo o seu poderio econômico de hoje, ela está com um projeto de investimento à escala mundial, que é a Nova Rota da Seda, que já lidera os investimentos em uma série de países. O continente africano, que hoje tem uma taxa de crescimento maior do que a América Latina em alguns países, ele tem pesados investimentos chineses, e cabe à América Latina também tentar atrair uma parte desses investimentos, principalmente em infraestrutura,
que nós precisamos ter infraestrutura que consiga fazer com que as empresas sejam mais competitivas. Inclusive, recentes dados, o continente africano tem crescido mais do que a América Latina. Na África, nós temos uma desigualdade regional e territorial gigante. Nós temos alguns países, algumas regiões. É a China alavancando? Alguns países são paupérrimos, outros países que têm recursos naturais que foram explorados durante séculos por nações colonizadoras e que talvez agora esses países estão começando a se apoderar desses recursos naturais. Mas nós temos questões muito graves de educação, de saúde, de infraestrutura. Se nós achamos que aqui no Brasil nós temos problemas nesses setores de infraestrutura, educação, saúde, na maior parte da África esses problemas são os que nós temos no Brasil multiplicado por 1000. Então nós temos, cresce porque na hora que você investe qualquer coisa com uma base muito frágil, você vai crescer. E a questão logística mundial é muito importante. E alguns, como eu repito, alguns países da África possuem reservas e recursos naturais que são gigantescos. E que, na hora que eles conseguirem se apoderar disso, eles vão conseguir melhorar a qualidade de vida do seu povo. E nós estamos observando também, por outro lado, essa turbulência que tem acontecido na América Latina sobre os governantes, né, dos países. O Chile, manifestações, a Venezuela já vem há bastante tempo, teve agora com o Morales, teve no Equador. E agora teve a eleição na Argentina, né? Eram países que estavam cada vez mais buscando uma união, e agora, como é que fica o Mercosul diante disso tudo? Primeiro, está ameaçado? Primeiro, na minha opinião, quando a democracia começa a ter crise, começa a ter problemas, a solução é mais democracia, tá certo? Não existe esse arrobo autoritário, ditador, quer seja de direita, quer seja de esquerda. Isso não leva a economia para frente. Nós temos os regimes democráticos do mundo, eles trazem melhor qualidade de vida do que os regimes ditatoriais. Por mais que você tenha exemplos de ditadura que conseguiram melhorar e exemplos de democracia que deram mas são raros os casos de... Você falou no caso da Argentina. É incrível como o povo argentino gosta de populismo. Quer seja populistas de direita, quer seja de esquerda. Nós temos, sei lá, um Menem, populista de direita, nós temos o Kirchner, populista de esquerda, mas eles conseguiram em 50 anos transformar um país que tinha uma economia, uma qualidade de vida de primeiro mundo, em um país que hoje tem fome, que hoje tem desemprego crônico, que hoje tem analfabetismo. A Argentina não tinha nada disso. Você acha que o presidente derrotado mais errou? Porque ele foi eleito com uma grande esperança de liberalismo, né, de renovação, de ajuste de contas, e vai terminar o governo agora, que vai entregar esses dias. Nós começamos aqui falando em economia liberal. Ele trabalhou com tabelamento de preços, trabalhou com uma série de coisas que... E terminou com calote no FMI. Terminou com tudo errado. Então, é esperado que voltasse quem foi colocado para fora, porque o que ele fez ou deixou de fazer não deu certo. Se você falou anteriormente do Chile, o Chile é um caso à parte. Porque desde o fim do regime do Pinochet, o Chile experimenta uma democracia. O Chile teve alternância de poder. A Bachelet, que hoje é da ONU, ela foi presidente chilena, socialista. E isso é o que ocorre na democracia. Você pega a Espanha, você pega a Inglaterra, você pega os Estados Unidos, você pega a França,
existe alternância de poder. Um partido vence, o outro partido O vence, Chile e tem as coisas a são commodity normais. do Chile é muito frágil, né? A economia chilena É o vinho, é o peixe. é o vinho, o peixe e o cobre, É, principalmente o cobre. O mais importante é o cobre. E depois vinho, frutas e pescados. Ou seja, é uma economia de baixíssimo valor agregado que poderá trazer muitos problemas. Na hora que o Chile se integrou às cadeias mundiais, ele se integrou com esses pontos fortes. E na hora que você não consegue modernizar uma base industrial, você consegue reduzir, você reduz o efeito multiplicador da economia. Então é importante, por exemplo, num acordo econômico Mercosul-Europa, que ainda vai ser negociado, que ainda vai ser aprovado, é importante que existam incentivos para fortalecimento da indústria local, porque da maneira que está colocado inicialmente, nós estamos abrindo o mercado para as commodities brasileiras, que é muito importante, e nós estamos abrindo o mercado para as indústrias europeias entrarem aqui com a tarifa menor. Mas nós teremos também que a indústria brasileira entre na Europa com tarifa menor. Um acordo de livre comércio, que foi essa pergunta inicial, ele tem que funcionar nas duas mãos. Ele não pode ser algo que beneficia de forma diferente uma das partes que estão fazendo o acordo. e tudo está mudando muito rápido, né? Nós tínhamos, se observa, por exemplo, nos Estados Unidos, é comum se ver na internet, shoppings que eram shoppings viraram imóveis fantasmas, né? Os shoppings acabaram em função do comércio eletrônico. A Federação do Comércio de São Paulo e também outras instituições realizaram pesquisas recentes que apontam que neste Natal a venda, os números apontam que vai estar igualando o número das pessoas que vão comprar de forma eletrônica que vão comprar nas lojas, né? Então está subindo, está subindo. Então isso tem um impacto direto nos investimentos dos shoppings, nos empregos de vendedores, de trabalhos temporários, né? Agora empatou, né? Antes o comércio eletrônico, nos natais passados, estava baixo. Agora empatou. Ano que vem deve É ultrapassar. uma tendência natural, né? não tem como fugir dela. Então, eu vejo que as empresas, nós estamos falando agora da indústria, agora eu vou indo para o comércio tem que avançar ainda muito sobre o comércio eletrônico. Porque estão vindo as Big Techs, né? A Amazon hoje você faz uma assinatura da Prime Video, que é a concorrente direta da Netflix, por R$ 9,90, que é assinante da Prime Video, você tem entrega através da Amazon sem ônus. Né? A Amazon fez fez agora uma parceria com a Nestlé, através da Amazon, para vender todos os produtos da Nestlé através da sua plataforma eletrônica. Então, é uma grande revolução. Inclusive, também o presidente do Bradesco, falando em um encontro em São Paulo, falando sobre as fintechs, ele disse: eu não tenho medo das fintechs, não. Nós estamos os grandes bancos estão com medo das big techs. Né? Vamos lá por etapas. Primeira coisa, as pessoas vão continuar comendo comida, vestindo roupa, para ficar em dois exemplos, tá certo? Uhum. Se as pessoas vão comprar roupa numa loja física, ou vão comprar roupa ou um livro numa Amazon, isso se refere à logística de entrega, ao canal de distribuição. Então, as pessoas, os consumidores, eles vão para aquilo que tem a melhor relação custo-benefício. Se você pegar música, você lembra há 20 anos, há 30 anos atrás, você tinha que pegar o vinil, botar num toca-disco, aí botar o gravador numa fita cassete, gravar música por época música, boa, né? tá? Mas
continua sendo o mesmo consumo. Você continua consumindo música. Mas houve um sendo impacto. que você vai no Spotify e seleciona agora a música. Houve um impacto muito grande quando começou a ver os aparelhos para gravar CD. Começou a surgir CD pirata, a indústria de gravação ficou louca, achando que ali ia tudo por água abaixo, mas surgiu uma solução. E os artistas que não seguiram esse exemplo, ele tem que seguir a tecnologia. Então você pega, por exemplo, falamos de música do Spotify, falamos do Amazon, você pode falar de hospedagem. O Airbnb é a maior empresa de hospedagem urbana do mundo. Não tem um quarto. E não tem um quarto. O Uber é a maior empresa de transporte urbano e não tem um carro. Isso quer dizer o quê? Que você vai proibir essas tecnologias? Não. Isso quer dizer que você tem que criar arcabouços econômicos e jurídicos que protejam a sociedade e está cada vez mais antenado. Antes de iniciarmos aqui o nosso programa, nós estávamos conversando sobre as novidades, né, da nossa Contec. Você disse, a Airbnb é a maior rede de hotéis, não tem um quarto, a Uber não tem um carro. E também aqui nós somos também um sistema de comunicação, uma TV que não tem uma antena. Nós temos uma rádio, que é o podcast, que também não tem uma antena. E antes, para isso, para fazer um programa desse, você precisava de um estúdio, eu me lembro, com um videocassete desse tamanho, com uma Super 8 antes do videocassete, com uma série de parafernália. O alcance. Se nós tivéssemos um rádio, nós íamos ouvido, dependendo do quilo, né, da potência da rádio, você tinha um certo alcance. Mas eu lhe mostrei os números hoje. A nossa rádio, que é o nosso podcast do Economic News, que já é transmitido através de 7 plataformas, dentre elas principais, que é a Spotify e a Apple, mas nós já temos ouvintes em 8 países. 8 países. Né? Em 50 dias nós atingimos já mais de 1K de players. Então, para nós, isso foi uma grande satisfação. Porque os ouvintes estão atrás de conteúdo. E hoje ele tem opções de escolha muito maiores do que tem antigamente. E se você pega essa questão do varejo que você estava falando, o que a Amazon faz, se você pega... No Brasil isso nunca teve, porque nós tínhamos um processo inflacionário que impedia preços constantes. Mas no mercado americano, os grandes varejos, por exemplo a JCPenney, ela mandava no início do ano um catálogo com os seus produtos e com os preços, e todos os consumidores podiam pedir pelo telefone e receber em casa. O que é isso? Nada mais do que uma Amazon pela internet, sendo que uma empresa de varejo. Com a Amazon você tem a vantagem que você pode fazer uma lista de compras e você comprou 20 itens pela Amazon e pode receber em casa extremo de 20 fornecedores diferentes. Então você avança na facilidade e na comodidade para o consumidor. Isso gera desemprego? Gera, mas essas pessoas vão ter que se ocupar em outras áreas. Então, porque senão nós estaríamos hoje ainda defendendo o emprego do datilógrafo, que durante muito tempo o curso de datilografia, o emprego do datilógrafo existe em todas as empresas. Hoje existe um debate muito grande sobre a profissão de trocador de ônibus. Acabou. Fortaleza já não tem mais. Qual é a minha sugestão para onde ainda existe? Ao invés dos sindicatos brigarem para manter essa posição, os sindicatos briguem por um programa de qualificação e de empreendedorismo para os atuais trocadores e negociem um prazo de carência de 1 ano, de 6 meses, do que quer que seja, para que esses profissionais se descubram, vão buscar no mercado de trabalho ocupações que se justifiquem. Não tem sentido você defender profissões que não se justificam. O mercado de educação, que eu estou muito ligado, ele tem transformações radicais. O ensino à distância... Que inclusive você defendeu aqui no nosso último programa que você
Da última O vez que você esteve ensino à aqui, o distância, ensino à distância, né? ele não vem para substituir totalmente o ensino presencial, porque o ensino presencial tem seu espaço. Mas o Mas ensino não à se pode mais ser distância, exigido o ele tem um trânsito que se tem espaço hoje, né? dele. Os problemas que nós temos de mobilidade, a questão de horários, porque na hora que você tem ensino à distância, cada pessoa, você tem uma turma de 30 alunos, cada um pode estar assistindo a aula, nenhum assistiu a aula no mesmo horário. Então isso facilita o consumidor a ter acesso a mecanismos de desenvolvimento. Então isso serve para todas as áreas. Não tem sentido mais você ficar amarrado num mundo que se o mundo está mudando. Você vai com isso, você vai perder produtividade, você vai perder competitividade e vai ficar para trás. Quem não se atualizar, quem não acompanhar a tendência, vai ficar para trás. Isso serve, você pega quem tem abaixo de 15 anos de idade, as relações sociais mudaram por causa da tecnologia. Se você pega quem tem mais de 45, 50 anos, você tinha que as turmas saíam muito juntas, você marcava, você tinha relacionamentos, você tinha festas, você tinha grupo de estudos. Quem tem abaixo de 15, 12 anos, eles fazem trabalho de equipe cada um na sua casa. Desde menino, meus filhos fazem isso desde que tem 5, 6, 7, 8 anos de idade, que eles fazem trabalho de equipe com o auxílio da tecnologia. Eles fazem pesquisa. Antigamente eram as Barça, Delta Larousse, ou as Também as bibliotecas, né? Hoje o mundo mudou. E mudar não quer dizer que é ruim, porque isso é a cabeça de quem funciona na tecnologia antiga. A informação sempre vai existir. Quem levar a informação para o usuário vai ter espaço. Por exemplo, os vitrais das igrejas são lindos, não são? Mas os vitrais foram criados por questão de informação. Como o analfabetismo era gigantesco no passado, como é que as igrejas poderiam ensinar, por exemplo, as passagens bíblicas? Por exemplo, havia Cristo de Jesus para uma série de fiéis que não sabiam ler, por desenhos, por quadros. Então, essa tecnologia muda, mas a questão é sempre levar a informação, é disseminar a informação, e mais do que isso, nós temos que trazer ganhos econômicos com essa informação, porque o Brasil precisa avançar mais rápido. Fortaleza precisa avançar mais rápido, o estado do Ceará precisa avançar mais rápido. A região Nordeste, nós temos um desequilíbrio regional que dói. Nós temos uma grande faixa de excluídos. Ah, isso é problema social? Não, é problema social sim, mas é problema empresarial. Porque na hora que você tem tantos excluídos como nós temos hoje, isso reduz o mercado consumidor, isso reduz o mercado de trabalho. Desigualdade social, desigualdade territorial é um câncer para o desenvolvimento de um país. Nós não temos nenhum país desenvolvido no mundo que tenha desigualdades nem a metade do que o Brasil tem. O governo, no início do ano, editou a MP da Liberdade Econômica. E, na última semana, editou também mais uma medida provisória que incentiva a contratação dos jovens com benefícios, inclusive retirou aqueles 10% que incidiam sobre as demissões sem justa causa no FGTS, né, que a multa era antes era 40% e passou a ser 50% em virtude desses 10%, agora voltou a ser 40%, e terá alguns benefícios que eu acho. Algumas coisas práticas que eu achei interessante, que eu vi que você pode fracionar durante o ano o pagamento das férias, né, do 13º, né, para não se acumular. Mas, enfim, como você avalia os resultados da MP da Liberdade Econômica? Sabemos que alguns pontos ainda não foram regulamentados, né, desde que ela foi sancionada. E como você vê essa última medida? Nós temos, primeiro, a economia só vai voltar a crescer. Nós saímos da recessão há 3 anos.
mas nós não entramos no ciclo de crescimento ainda. É. Nós estamos 3 anos crescendo aproximadamente 1% ao ano. Ou seja, a economia está patinando. É melhor do que na recessão? Claro que é. Lógico. Mas isso Falta- mas não é suficiente. Agora, tá certo? é porque eu vejo. Inclusive, eu gravei um podcast recente que eu disse o seguinte: as pessoas falam os juros estão caindo, 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 caindo. Mas o juro tem que cair, mas o que tem que aumentar é a confiança das pessoas. Então, retornando. É. Então, para a economia acelerar o seu crescimento, isso só acontece se nós retomarmos os investimentos. Investimentos podem ser públicos ou privados. O poder público no Brasil como um todo, salvo algumas exceções, não tem capacidade de investir tanto com recursos próprios. Por isso que tem que fazer parceria público-privada, por isso que tem que atrair capital externo. E o capital privado nacional, ele está com o pé atrás, porque ele passou 3 anos em recessão e nós estamos 3 anos com a economia patinando. E o empresário só vai investir na hora que ele confiar que a economia vai reagir. E para isso nós precisamos melhorar o ambiente de negócios. Todas essas medidas, a reforma da Previdência, a medida provisória da liberdade econômica, a reforma tributária, que é importantíssima e vai gerar conflitos políticos grandes para ser aprovada, ela faz parte disso. Essa medida provisória editada recentemente, que incentiva a contratação de jovens no mercado de trabalho, tudo isso junto tenta melhorar essa confiança dos empresários para que haja uma retomada nos investimentos e a economia volte a crescer. Em relação à última medida que você pede para comentar, ela incentiva a contratação de jovens de 18 a 29 anos. Por que o jovem? Porque se a taxa de desemprego do Brasil é de 11%, entre os jovens ela é de 25%. Mas queriam incluir também as pessoas acima de 55 e o Paulo Guedes vetou. Tiraram. Você acha que foi correto? Primeiro, nós temos que ter medidas que facilitem o ambiente de negócio, mas nós temos que ter algumas proteções para os mais vulneráveis. Isso não pode ser esquecido. Às vezes as pessoas acham que tem que liberar tudo, que tem que fazer todas as amarras. O Estado, ele não precisa ser empresário. As pessoas confundem Estado forte com Estado empresário. Mas o Estado, ele tem que deixar de ser empresário. O Estado não precisa produzir, tem empresa. Mas nós temos que ter um Estado forte, sim. Forte na regulação, porque para defender a sociedade de monopólios e oligopólios, e forte na defesa dos mais vulneráveis. Nós não podemos deixar os vulneráveis à margem dessa proteção do Estado. Isso não quer dizer que nós estamos saindo do caminho correto, tá certo? Se você deixar os vulneráveis ao léu, você gera uma crise social que é infinitamente pior do que você ter uma rede de proteção social justa para os mais vulneráveis. Então, na questão de empregos para os jovens, ela tem uma série de limitações. Primeiro, de 18 a 29 anos. Segundo, só até 1,5 salário mínimo. Você não pode contratar um jovem qualificado, um economista, um engenheiro ganhando 3, 4 salários, não função qualificada. Não nesse regime. Eu sei, eu vi. Depois, só pode até 20% dos colaboradores da empresa. E no máximo 2 anos, né? Por máximo 2 anos. Você não pode substituir. Não, eu tenho um funcionário aqui que está no regime normal, vou substituir por esse outro. A medida tenta inibir isso. Lógico que o mercado é muito dinâmico, ele vai saber como trabalhar. Mas você tem que gerar proteção para os mais vulneráveis. E você tem que criar um ambiente para retomar o investimento. Se os industriais começarem a investir, eles vão encomendar mais dos seus fornecedores, vai ter mais mercado consumidor, o comércio vai vender mais, o comércio vendendo mais, ele vai encomendar mais da indústria e todo mundo ganhando mais, as pessoas vão demandar mais serviços e você cria um círculo
virtuoso de crescimento. Do outro lado, nós temos um ciclo vicioso da recessão. Então, tudo isso é muito importante para a economia. Essas medidas isoladamente não resolvem nada, mas em conjunto elas podem ajudar na retomada do investimento. Inclusive, existem alguns dados de pessoas que concluíram seus cursos de graduação, mas investiram tempo e dinheiro, mas esse tempo e dinheiro investido não conseguiram ocupação, né? Eu participo de alguns grupos de administração e nesse final de semana uma pessoa fez uma pergunta dentro do grupo. Eu me formei há algum tempo, ela disse, não estou conseguindo colocação dentro da minha área. Gostaria de saber a opinião dos outros membros, né? Como é que está? A grande maioria, todos na mesma opinião. E aí nós temos um problema estrutural. Qual é? Os americanos foram muito sábios nisso aí. Eles criaram os colleges, que você vai depois do high school, depois do ensino médio, você entra num curso superior, que é mais ou menos como sendo nossos cursos tecnólogos. Certo. Não é exatamente igual não, mas é mais ou menos a mesma filosofia. Então ele prepara o que? Um generalista que tenha melhores conhecimentos gerais, que tenha mais habilidades, que realmente ele vai trabalhar como gerente de loja ou como supervisor de uma oficina ou como atendente de um hotel. E essa mão de obra não é que ele não vai trabalhar na área que ele estudou. Vai ser uma mão de obra que é mais qualificada e isso aumenta a produtividade da economia como um todo. Agora, você fazer a sua profissão e trabalhar especificamente naquilo, você vai gerar uma produtividade muito maior. Mas você tem que ver aonde tem mercado de trabalho para isso. Quantos advogados são formados no Brasil por ano? Muitos. Talvez Tem a ver mais, com a- talvez mais do que É o que eu digo. talvez mais do que o mundo todo junto. É o que eu digo. Então, É a esses economia, né? advogados provavelmente não vão exercer. Se você chamar exercer a advocacia de militar nos tribunais, tá certo? Provavelmente eles não vão exercer. Mas um advogado desse, ele pode trabalhar em funções que tenham uma relação indireta com o mundo jurídico e eles estão na área dele. As pessoas, quem faz administração, é muito difícil dizer que não foi trabalhar na sua área. Porque a administração de um hospital, porque a administração de uma loja, ele está trabalhando na administração. É porque muitas vezes o graduado em administração ou economia, ele acha que só está trabalhando na sua área se ele for o gerente. Eu estava, inclusive, abrindo aqui, houve uma recente publicação nos nossos canais do Economic News de uma pesquisa, né, que apontou, a Harvard Business divulgou que na lista dos 100 melhores CEOs do mundo, em 2019, mais de 60 deles chegaram ao topo das empresas sem ter MBA, que é um dos programas clássicos, né, do ensino para os executivos. Os dois primeiros colocados, respectivamente, das 4 mulheres que figuraram este ano, apenas uma cursou MBA. A maioria do que se figuraram na lista chegou ao cargo vindo de posições internas, apenas de 14 dos 10 foram recrutados fora das organizações, né? Na média dos CEOs, 45 anos, têm 45 anos de idade e trabalham na empresa há 15 anos. Nenhum brasileiro foi indicado. Então, um outro dado aqui mostrou... Se nós pegarmos CEOs brasileiros que tiveram posição de destaque em empresas globais, estou lembrando aqui de cabeça o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco de Boston, e o presidente da Nissan Renault, que teve aqueles problemas jurídicos e depois.
Você chegar a céu de uma grande organização, como a pesquisa se refere, você precisa ter muita habilidade interpessoal. E você está há 15 anos em média na empresa, significa que você domina muito o seu negócio. Então, pessoas que são inteligentes, que têm uma grande habilidade interpessoal e conhecem o seu negócio, ela tem uma grande chance de crescer na organização. E isso não obrigatoriamente está vinculado ao MBA, mas isso seria muito essas pessoas às vezes fazem MBAs como autodidata. Ela não faz o MBA compartilhado numa universidade, mas o MBA estuda liderança, estuda finanças, estuda marketing, estuda comportamento. Ela estudou tudo isso, sendo que em forma de módulos e em forma de autodidata. Então essas pessoas, elas ocupam espaço porque elas têm essas habilidades e elas buscaram se qualificar, não obrigatoriamente a qualificação formal. E aí nós voltamos à Não. questão Você, da pronto, você foi educação, muito feliz nesse ponto agora. Não a qualificação formal. mas elas são qualificadas. Eu costumo, eu cito sempre nos meus últimos programas e gosto sempre de citar. Quando eras mais jovem, nossos pais, avós diziam: Norinho, estude para você ser alguém na vida. Agora mais do que nunca. Né? Você tem que dedicar as suas horas vagas, final de semana, para pesquisar. Existem tantos conteúdos gratuitos na internet que você pode se aperfeiçoar em qualquer área tecnológica, de gestão, né? E você vai adquirindo conhecimento. Então, isso está disponível, basta apenas querer. Querer. Né? Mas E lembre-se, não tem essa desculpa de não ter tempo. não tem. Porque se você fizer 15 minutos por dia, veja quantos minutos você estudou num ano. Isso é a mesma questão que vale para um sedentário. Eu não tenho tempo de fazer esporte. Se você não tem 20 minutos para fazer uma esteira para cuidar do seu corpo por dia, está muito ruim. Você tem que mudar a sua vida. Então, a qualificação, hoje não é tão importante você ter um diploma. Hoje é importante você saber resolver os problemas. É lógico que numa seleção existe um funil, onde a educação formal, muitas vezes, ela barra gente boa até de participar da seleção. Por isso que esses CEOs que não têm MBA, eles têm muito tempo de empresa, porque eles não precisaram apresentar o diploma de MBA para entrar. Houve um Se você reconhecimento interno, se você pegar os CEOs que são diretores, que têm menos de 5 anos de empresa, você vai ver que esse número inverte. 80% deles vai ter MBA. Por quê? Porque para participar de uma seleção, para ser diretor executivo de uma grande empresa, normalmente é pedido que tenha uma qualificação formal. Estamos chegando ao final do nosso programa e gostaria de registrar que a nossa Contec do Economic News Brasil avança mais uma vez com o lançamento do novo portal do Economic News Brasil. E lhe faço um convite. Acesse economicnewsbrasil.com.br ou então economicnews.com.br. Um portal altamente interativo, com notícias e os conteúdos focados em empreendedorismo, inovação, carreira, né, profissional. É nisso que nós temos nos diferenciado no mercado. Estamos avançando. Iniciamos esse projeto em junho deste ano, com o lançamento do nosso canal de TV. Estamos aumentando os nossos programas. Depois lançamos o nosso podcast, que já citei aqui ao longo do programa, que já está sendo atingido, já superamos a marca de 1.000 casas, 1.000 players esse final de semana. E agora o nosso portal, que vem brindar, né, notícias. Nós temos buscado, inclusive, Lauro, publicar no portal do Economic News conteúdos que não se vê em todo canto. Você, quando chegou aqui,
assim que eu lhe mostrei o portal, você disse: Jacques, eu vi essa notícia aí do Jeff da Amazon sobre o PowerPoint, mas eu não abri ainda, né? Então, sim, nós publicamos também agora à tarde uma notícia que a Tesla vai inaugurar a sua nova fábrica próxima a Berlim. Então, sim, nós estamos saindo do cotidiano das notícias de empreendedorismo local para compartilhar com os nossos leitores conteúdos de notícias de empreendedorismo, de inovação, de investimento mundial. Né? Saber o que está acontecendo no seu estado, na sua cidade, ali, todo mundo sabe, mas nós estamos trazendo mais. É nisso que nós temos nos destacado e vem mais novidade por aí. E também registrar, mais uma vez, também que o nosso portal tem o apoio do Sebrae, essa grande instituição de apoio às micro e pequenas empresas, o apoio também da FIEC, né, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, que vai o meu abraço ao presidente Ricardo Cavalcante, também do CREA Ceará, presidente Emanuel, e também da Prefeitura de Fortaleza. Todos apostando no empreendedorismo e apoiando o novo portal de notícias do Economic News Brasil, o seu portal de empreendedorismo, que inclusive foi uma coisa que nós fizemos questão de deixar bem destacado, um banner bem grande, o seu portal de empreendedorismo, né, para saber o que é que ele vai encontrar ali. E também registrar, já falei no início do programa, que a nossa Joy Venture é desenvolvida com a nossa TV de Mossoró. Agora o Diálogo Empreendedor vai ao ar todas as quartas-feiras através da nossa TV de Mossoró, através da TCM, TV a cabo de Mossoró, canal 16,6, e através da BrisaNet, canal 176, para 4 estados, às quartas-feiras, 20 horas, e sábado e domingo, reprise às 9 horas. Então, estamos aumentando o nosso raio de telespectadores, vamos compartilhar com a nossa TV mais conteúdos, nossos outros programas que temos na nossa grade, e você querendo acessar também a nossa TV, no nosso novo portal do Economic News, no menu tem lá TV, clicou, você tem 2 opções, a TV Economic News Brasil e a nossa TV também tem um link lá para acessar direto. Laurinho, muito obrigado pela sua presença. É um bate-papo aqui, senão nós íamos superar aqui o tempo, porque empreendedorismo e inovação, né, desenvolvimento econômico, você é um estudioso disso, mas é a minha praia. Mas já vamos aí com os nossos 57 minutos. E as considerações finais é sua, e já deixando o convite para que retorne aqui novamente. Isso, é importante colocar que para o empreendedor, quer seja dentro de uma grande organização, quer seja aquele que vai começar o seu próprio negócio, busque se informar, busque se capacitar, busque conhecer o seu negócio, conhecer os seus concorrentes, conhecer o seu mercado e conhecer o seu cliente, porque isso vai aumentar as chances de sucesso do seu potencial empreendedor. Obrigado, Jacques, até a próxima vez. Um abraço em todos. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.